Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Versículo... Eu vou ler apenas o 36. E diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Tome o seu assento em nome de Jesus. Graças a Deus. Girando a minha Bíblia, pode ser só para ele. Pode levantar o filme, senão eu vou ficar roubando. Tá bom. Esse texto que nós acabamos de ler, Getsêmani é um jardim situado ao pé do Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Um lugar onde foi relatado a agonia de Jesus. Ninguém jamais passou pelo que Jesus experimentou nesse lugar. Seu sacrifício total em completa obediência à vontade do Pai. Era o único tipo de morte que poderia salvar os pecadores ou a humanidade. Ali havia prensas onde as azeitonas eram levadas após a colheita, esmagadas até se tornarem pasta. Depois de esmagadas, as azeitonas eram colocadas na prensa. Ali eram pressionadas até que a última gota de azeite fosse extraída. E o azeite da primeira prensa era o mais puro, e isso era destinado aos serviços sagrados, usado para iluminar a menorá. O que era a menorá? Menorá é um candelabro de 7 braços, feito de ouro puro, mantida acesa continuamente com azeite de oliveira puro no tabernáculo, para ungir o quê? Reis, e também para ungir, naquela época, sacerdotes. E o azeite das prensas seguintes era usado no dia a dia, ou seja, servia para uso nas lamparinas, nos alimentos e em outras necessidades. O lugar onde Jesus ora era emblemático, porque Getsêmani significa prensa de azeite. Jesus, ele esteve nesse jardim sob uma grande pressão, e ele escolheu a se render à vontade do Pai. O versículo 36, a qual nós lemos aqui, e para melhorar a nossa meditação, ele diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Você vê que Jesus aqui, ele estava em grande agonia, porque ele sabia o que estava prestes a acontecer com ele. Só que essa passagem aqui no Getsêmani nos dá grandes lições para nossas vidas, para levarmos no dia a dia.
Qual é essa primeira lição que eu aprendo? Jesus, através aqui dessa passagem, desse versículo que eu li, através dessa atitude, ele nos ensina que nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós temos que orar. Jesus, ele começa nos ensinando. Se o próprio Deus, o próprio Salvador, ele orou, por que nós não vamos orar? Então ele estava passando por um grande período, uma grande agonia na sua vida. Então o que ele faz? Jesus, ele vai orar. Então Jesus, ele nos ensina que nos momentos mais difíceis, tribulosos da nossa vida, nós devemos orar a Deus. Devemos colocar diante de Deus todas as nossas angústias, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas ansiedades e aquilo que está afligindo a nossa alma. Então, quando nós passarmos por esses momentos angustiosos em nossas vidas, nós devemos ir para o joelho e orar ao Pai, porque nós sabemos que o Pai, ele é poderoso para ouvir o clamor de um filho seu. Ele não rejeita o clamor de um filho. Então Jesus, ele nos dá essa primeira lição. E no versículo 37, ele diz assim: e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Você vê que o próprio Filho de Deus, ele se angustiou. A angústia também faz parte da vida do ser humano, faz parte da nossa vida. Então Jesus, ele faz o seguinte: ele não se isola sozinho, ele leva consigo Pedro, Tiago e João. E a segunda aprendizado que eu aprendo desse texto é que quando passarmos por agonias, momentos difíceis, nós nunca devemos nos isolar, nunca devemos ficar sozinhos. Quanto maior a luta, quanto maior as pressões da vida que vem para nos tirar a paz, nunca devemos ficar sozinhos. Você lembra do profeta Elias? Jezabel ameaçou de morte o profeta Elias. Elias cometeu um grave erro. Que erro? Foi se isolar, fugir para dentro de uma caverna e ficar sozinho. E ali ele pediu a morte. Claro que não são todas as pessoas que nós, quando passarmos por esses momentos, nós devemos abrir as nossas vidas. Não são todas as pessoas. Você lembra de Sunamita, que passou por um grande problema em sua vida, e ali ela não quis abrir a sua vida para Geazi, só que quando ela chegou para Eliseu, ela abriu toda a sua vida para o profeta de Deus. Só que para Geazi, ela disse que estava tudo bem, porque não adianta a gente também abrir as nossas vidas para qualquer um, porque é arriscado piorar cada vez mais a nossa situação, porque talvez a pessoa está tão desligada espiritualmente, que ela não sabe nem que palavra ela vai te dar. Então Sunamita, ela decidiu dizer para aquele homem: está tudo bem. Só que quando ela teve um encontro com um homem de Deus, ela abriu totalmente o seu coração para aquele homem de Deus. E Jesus, como eu já disse, ele levou consigo Pedro, Tiago e João. Jesus, ele não foi sozinho, mesmo sendo filho de Deus, ele não foi sozinho, ele não se isolou, porque sabe, nesses momentos tribulosos, esses momentos agoniantes, ele sabe muito bem que precisava de ombros amigos para de repente fazer uma companhia para ele. Então Jesus, ele não se isolou, e essa é a segunda lição que nós aprendemos: não se isole. Talvez muitas pessoas, ela tem o costume de passar por uma crise, uma depressão, a primeira coisa que ela faz é se trancar dentro de um quarto escuro. Só que a Bíblia nos ensina completamente diferente. A Bíblia nos ensina o quê? A não se isolar.
trazer pessoas de Deus para perto, para que elas possam nos ajudar nessa situação agoniante. Então é isso que nós devemos fazer. Nunca se isole diante das batalhas existenciais na vida. Essa é a segunda lição que nós aprendemos. Aí o versículo 38 e o versículo 39 diz assim: e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, ou dormindo, e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudesse vigiar comigo? Você vê que, aqui nessa passagem, Jesus, ele estava derramando a sua alma angustiada diante de Deus. E é isso que nós devemos fazer. Quando nós se sentirmos angustiados, nós devemos derramar a nossa alma diante de Deus. Quando você se sentir angustiado, quando você se sentir agoniado, derrame em oração a sua alma diante de Deus, porque Ele é poderoso para te ouvir e acalmar o seu coração. Ana, quando estava angustiada, ela derramou a sua alma em oração diante de Deus. Você lembra também do salmista? O salmista, quando ele se sentiu angustiado, ele também derramou em oração diante do Senhor. E quando ele percebeu que Deus ouviu a oração dele, ele ora só que de outra maneira. Ele ora assim: volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Deus faz bem para a nossa alma, Deus faz bem para a sua alma, Deus faz bem para a minha alma, mas você precisa derramar o seu coração diante dele, que ele vai fazer bem à sua alma. Então fale para Deus em oração o que você está sentindo e o que está tirando a sua paz, tirando o seu sono, que eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai consolar o seu e o meu coração. Não conte para qualquer um, conte para Deus, porque só Deus, ele nos entende. E aí o versículo 39 ainda continua na parte B, que diz assim, versículo 39, ele diz assim: meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mas como tu queres. Irmãos, fazer a vontade de Deus, na maioria das vezes, não é fácil. Não é. E é o contrário o quê? A nossa própria vontade. Fazer a vontade de Deus, na maioria das vezes, parece o quê? Nos levar além dos nossos limites. Não é assim? Quando você quer alguma coisa, só que Deus quer outra coisa para você, e você logo olha e fala: eu não vou conseguir. Isso daí está além da minha capacidade. Foi assim com os homens de Deus na Bíblia. Se você olhar a história de Gideão, Deus falou para Gideão: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Parece que ele quis se esquivar ali rapidamente e começou a colocar um monte de obstáculos na frente dele. Josué também. Josué, quando Deus aparece para Josué ali, fala que ele conduziria o povo para entrar na terra de Canaã. Ele ficou com medo de guiar aquele povo. E Deus falou: Josué, tão somente se esforça-te. O que ele estava dizendo para Josué era o seguinte: olha, Josué, a minha parte de cumprir promessa eu garanto, mas a sua parte você tem que fazer, de se esforçar. Não tenha medo, não te espantes, que o Senhor é contigo por onde quer que andares. Ou seja, Deus, ele faz a sua parte, mas cabe eu e você também fazermos a nossa parte.
A parte dele eu tenho certeza que ele garante de cumprir todas as promessas na minha e na sua vida. Mas para essas promessas se cumprirem na minha e na sua vida, você tem que se esforçar, você tem que caminhar, você tem que obedecer a palavra de Deus, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, e nem apartar a tua boca deste livro. É só você fazer conforme a palavra, que você tem a minha garantia das promessas de Deus se cumprirem na sua vida. Mas faça a sua parte, esforça-te e tende bom ânimo. Então, a nossa parte nós temos que fazer. A de Deus, Ele garante. Ele garante. Agora, se você quer vivenciar promessas de Deus na sua vida e não fizer a sua parte, eu tenho também certeza absolutamente que as promessas de Deus não vão se cumprir nem na minha e nem na sua vida. Não vão. Tem gente que fala, até canta, promessas de Deus não morrem. Quem disse isso? Claro que morre. Quantos receberam a promessa de Deus quando saíram do Egito? E quantos morreram? Por quê? Pararam no meio do caminho, começaram a murmurar, quiseram retroceder para o Egito. Daí a promessa de Deus não se cumpriu. Promessa de Deus, irmãos, é para quem é perseverante, é para quem não desfalece no meio do caminho, é para quem continua independentemente das dificuldades, independente das pressões da vida, ele continua perseverando, ele nunca vai retroceder, porque ele confia nas promessas de Deus, ele confia naquilo que tem reservado para a vida dele. Então não devemos parar. E aqui nós devemos, irmãos, sempre confiar em Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável na sua e na minha vida. Talvez no início você não vai entender nada, talvez no início você vai querer até relutar, mas Deus já está lá no futuro, Deus já está lá na frente, enxergando o que é melhor para mim e o que é melhor para você. É por isso que nós devemos fazer a vontade de Deus. E Jesus, ele decidiu fazer a vontade de Deus. Aí o versículo 40 e 41 diz assim: vigiai e orai, porque também não adianta só orar e também não vigiar, e não adianta só vigiar e também não orar, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, claro, se você alimentá-lo em oração e em leitura bíblica. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a carne, ela milita contra o próprio espírito. A carne não gosta de orar. A carne não gosta de levantar cedo para vir para a consagração. A carne, ela não gosta de cultuar. Mas o espírito, nós temos que alimentá-lo. Porque se a carne prevalecer, nós vamos o quê? Morrer espiritualmente. E por que os discípulos estavam dormindo? Toda vez que Jesus, ele voltava até os discípulos, eles estavam dormindo. Por quê? A carne estava prevalecendo sobre o espírito. Ou seja, eles não estavam orando. Então, se automaticamente eu não oro, automaticamente a minha carne fica mais forte do que o meu espírito. Se automaticamente eu não medito na palavra, eu não oro, eu não venho ceiar, eu não venho para a igreja, automaticamente a minha carne vai vencer o meu espírito. Por quê? O espírito pode estar até pronto, claro, se você alimentá-lo, mas a carne, ela é fraca. E os discípulos estavam ali sendo vencidos pela carne. É por isso que eles dormiram. E perceba que Jesus, ele se dirige a palavra para quem? Para Pedro. Por que ele não se dirigiu a palavra para Tiago e para João? Você vê que aqui no texto, ele fala, chama atenção, exorta somente a Pedro e não os outros dois discípulos. Por quê?
porque Pedro já tinha lhe prometido, para Jesus, que independente das circunstâncias, estaria com ele até o fim. E não foi isso que aconteceu aqui, Então, o que acontece? Jesus, ele não conseguiu também dormir a noite inteira. Por que Jesus não conseguiu dormir a noite inteira? Porque Jesus, ele tinha noção do tamanho do sofrimento daquilo que ele iria passar. Ele tinha noção. E por que os discípulos dormem à vontade e não vê o que está acontecendo com Jesus? Porque, na maioria das vezes, quem está do nosso lado, quem está do seu lado, não vai entender o tamanho da sua dor, não vai entender o tamanho do seu sofrimento. Às vezes eu estou do teu lado, às vezes eu te critico por alguma coisa que você esteja passando, às vezes eu falo, poxa, você se entristecendo por causa disso, você querendo retroceder por causa disso, mas só quem está passando por aquilo sabe a limitação dele, sabe o tamanho da sua dor. E por que os discípulos estavam dormindo? Porque eles não conheciam, não tinham noção daquilo que Jesus iria enfrentar. É por isso que eles dormiram, descansaram. Se eles tivessem noção do que Jesus iria passar, meu filho, eles não estariam dormindo, eles estavam ali orando com Jesus. Mas Jesus, ele entendia que tudo que o Pai fazia é para a glória dele e para o nosso próprio bem. Por mais que seja desconfortável, Deus, ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Independentemente, meu irmão, do que como você entrou aqui nessa noite, esteja passando por alguma tribulação na tua vida, mas fique tranquilo, porque o Pai entende o que você está passando, o Pai entende o que você está vivenciando na sua vida, e descanse nele, porque o nosso general de guerra não perde controle, não perde a batalha, nunca perdeu e nunca perderá. Se você perseverar, ele continuará te dando graça para você chegar até o lugar que ele te prometeu. Mas é necessário perseverar. A vida da igreja foi feita de quê? Perseverança. Então, no versículo 42, a Bíblia diz: e indo a segunda vez orar. Já era a segunda vez que Jesus aqui estava orando, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Irmãos, depois que passarmos pela tribulação, pela angústia, pela agonia, e ainda se tivermos permanecidos nele, Deus nos mostrará o quanto essa tribulação serviu para o nosso crescimento. Então, nem todas as angústias, nem todas as provas, tribulações é para o nosso fim, é para nos matar, mas sim para gerar crescimento na nossa vida. Simplesmente. E nesse mesmo versículo, Jesus disse assim: meu Pai. Ou seja, mesmo na dor, mesmo na angústia, nunca se esqueça, guarde isso, igreja, que você não é órfão. Eu e você não somos órfãos. Nós temos um Pai que nos guarda a todo o momento. Você não é órfão. Você tem um Pai que 24 horas por dia está te vigiando, está me vigiando. Então, por isso, não devemos temer. E a agonia não afetou o relacionamento de Jesus com o Pai. Não, porque tem pessoas que passam por tribulações, momentos difíceis. Primeira coisa que faz, afasta da igreja, começa a afastar de Deus e até se desvia da igreja. Mas não, aqui não. A agonia não afetou a intimidade de Jesus com o Pai. Não deixe as tribulações desse mundo presente afetar a sua intimidade
com o Pai. Nunca deixe as provas da vida vir atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Deus é Pai também, até no meio das adversidades. Não é só porque eu e você passamos por adversidades que você pode pensar que Deus nos esqueceu. Não, até no meio das adversidades, Deus está lá conosco. Deus está no controle de tudo. Deus está segurando em nossas mãos. Até no meio das adversidades, Deus está presente. E no versículo 43, Jesus os acha novamente dormindo. E no versículo 44, Jesus volta a orar pela terceira vez. Jesus aqui, ele o que? Nos mostra o que? Perseverança em oração para que a sua alma estivesse pronta para aquela grande agonia que lhe esperava. Então Jesus, ele sabia o que iria passar. Então ele tinha que preparar, deixar o seu espírito fortalecido para que ele viesse enfrentar as tribulações, ou seja, o sofrimento que estaria por vir na vida dele. Porque, meu irmão, sem oração, sem meditação na palavra, nós não vamos conseguir enfrentar as tribulações que estão por vir, as tribulações futuras. Não vamos. Agora, meu filho, se você não ora, se você não medita na palavra, quando vier as tempestades da vida, o seu barco, infelizmente, se não tiver depósito em oração, o seu barco vai naufragar. Estamos num mês de oração, e eu sempre digo aqui, não tem como conversar com Deus se não for através da oração. Não tem. Se você não orar hoje, você não conversou com Deus. Se você não orar amanhã, você não vai conversar com Deus, e nem Ele vai te ouvir. Agora, ouvir a Deus, nós ouvimos todos os dias. Como, Rafael? Claro, se você meditar na palavra. Se você meditar na palavra, você vai ouvir a voz de Deus todos os dias, Ele falando com você. Agora, se você não orar, não tem como Deus ouvir, não tem como você ter um relacionamento com Deus. Para conversar com Deus, é só através da oração, e não é todo dia, se você não orar. Agora, para ouvir a voz de Deus, se você quiser, você ouve todos os dias. Se você quiser, você ouve toda hora. É através da palavra dele. Às vezes eu fico pensando que tantas pessoas falam que se eu ir no culto, se Deus não falar comigo, eu vou sair da igreja, eu nunca mais coloco os pés lá. Eu fico pensando, eu acho que Deus precisa mimar algumas pessoas, porque realmente, se Ele não usar alguém para falar com essa pessoa através de revelação, profecia, eu acho que essa pessoa vai sair da igreja. E Deus, às vezes, eu penso que Ele faz isso. Às vezes Deus precisa tratar algumas pessoas como meninos, crianças, usar alguém para ir lá falar toda hora. Meu irmão, tudo que é falado aqui desse altar, através da Bíblia, você pode ter certeza, se você pegar essa palavra, ela vai se cumprir na sua vida. Agora, se você quiser ficar como criança mimada, esperando alguma profecia, algum profeta falar com você, você corre o risco ainda de quebrar a cara, porque pode ser uma profecia da carne. E eu conheço muita gente que se desviou da igreja porque receberam profecias da carne. Agora, quando a pessoa está pregando a palavra de Deus, independentemente se a vida dele estiver errada, mas se for a palavra de Deus, Deus vela pela tua palavra e Ele garante, Ele carimba, Ele assina embaixo. Rafael, Deus usa pessoas no erro? Usa. Só que por que Deus usa às vezes a pessoa toda no erro? Porque Deus, Ele não quer apenas nos convencer, mas Ele fala também para tentar resgatar aquele profeta que está pregando a sua palavra, que está caído, para ver se ele se arrepende do próprio pecado dele. Quer que eu te provo na Bíblia que Deus usa pessoas no erro? A Bíblia diz que alguém disse para Jesus assim: Jesus, no teu nome expulsamos demônios, ou seja, no nome de Jesus, fazemos prodígios,
no teu nome, maravilhas, curamos. Aí o que Jesus faz? Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Ou seja, pessoas no erro também são usadas para fazer prodígios, para curar, para serem usados por Deus. São usados. Mas, ou seja, não adianta você ser usado por Deus no erro e perder a sua alma. Você vai salvar aquela pessoa que está te ouvindo, mas vai perder a sua alma. Aí vem aquela passagem bíblica que Jesus disse: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Então nós temos que tomar cuidado. Deus fala conosco todos os dias. Assim como Jesus estava preparado para cumprir a vontade do Pai, nós também devemos estar. Qual a nossa reação quando somos pressionados? Qual a sua reação? Qual a minha reação quando nós estamos vivenciando essas pressões da vida? Assim como a prensa se extraía o melhor das azeitonas quando ela era prensada, irmãos, que possamos também, no momento de dor, fazer a vontade de Deus, para Ele poder extrair de cada um de nós o que temos de melhor. Quanto mais a azeitona era prensada, mais se extraía o melhor dela. Que eu e você, no meio da angústia, no meio das tribulações da vida, que nós possamos entender que é Deus extraindo o melhor de mim e o melhor de você. Então, se você passar por um momento de tribulação, de agonia na sua vida, entenda que Deus quer extrair o melhor de mim e o melhor de você. Assim como a azeitona alimentava a luz das lamparinas no tabernáculo, Jesus entregou a própria vida para ser luz do mundo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Então não pare com as tribulações, com as agonias na vida, e lembre-se que eu e você, nós temos o Pai, nós temos o Espírito Santo para consolar o nosso coração, para nos trazer refrigério e para nos dar paz em meio às guerras. Vamos nos colocar de pé e vamos entrar na parte da ceia.